Olá, queremos refletir hoje com os irmãos sobre o tema Igreja Relevante. Por que tantas pessoas se afastam das igrejas? Porque hoje existem tantas pessoas afastadas, desviadas das igrejas, não é? Será que seria por verem pessoas moralistas e hipócritas nelas? Será que é por influências de amigos, ou por causa de muito trabalho, ou por se sentirem desconectados, por discordâncias políticas e sociais, ou porque muitos têm ido à igreja apenas para agradar pessoas? São vários os motivos que pode ser a causa de muitos estarem deixando as igrejas. Será que a igreja tem sido relevante em nossos dias? Mas o que é ser relevante? Numa matéria querida, o pastor Daniel Lima, ele escreve que ser relevante tem sido propagado como uma das tarefas essenciais da igreja de todo cristão. Por um lado, diz ele, eu concordo. Afinal, somos chamados para sermos testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. E há algo mais relevante do que isto? Por outro lado, há um perigo gigantesco em buscar essa relevância. Como teríamos que buscá-la? O que define relevância? O termo veio da palavra relevo ou superfície. Uma das definições mais antigas seria parte saliente de uma superfície plana. Hoje em dia é mais usado como aquilo que tem importância ou relevo num contexto determinado e o pertinência. O problema nisso é modificarmos a verdade do Evangelho para obter o máximo de relevância. Jesus nos chama a viver em amor e a proclamar a verdade. O Evangelho é a única verdade capaz de transformar totalmente o homem e tirá-lo das trevas para a sua luz, da morte eterna para a vida eterna e lhe dar razão de viver neste mundo. Mas o problema é que o mundo não percebe também o Evangelho e, por consequência, não percebe os cristãos como importantes, apenas como diferentes e, com frequência, até às vezes irritantes. A igreja cristã tem sido considerada irrelevante e nossa mensagem como fantasia ou base de opressão das liberdades individuais. Ao perceber isso, nossa reação é de tentar explicar a relevância de nossa mensagem. Ou ainda pior, tentar modificar a mensagem para se encaixar no diálogo do mundo. Mas aí reside o perigo. Com frequência, cristãos não conseguem lidar com a tensão de sermos diferentes, de sermos algo fora do padrão, curiosamente o sentido original de relevância. Queremos ser considerados importantes, queremos ser convidados para nos sentar nas mesas de diálogo e reflexão. Queremos que o mundo preste atenção e nos considere cultos, inteligentes e conectados com a realidade. Portanto, relevantes. Ser relevante é importante. O que não podemos é deformarmos a mensagem do Evangelho para conquistarmos visibilidade ou aceitação. Jesus alertou seus discípulos, em Mateus 10, 16 a 20, que eles seriam enviados como ovelhas no meio de lobos, e também que não aceitariam a sua mensagem, seriam açoitados, presos e levados aos tribunais. Jesus não pediu que eles se preocupassem em ser relevantes, que dialogassem com a cultura ideológica ou religiosa da época. Ele pediu que proclamassem seu evangelho. Deveriam falar palavras direcionadas pelo Espírito Santo. Temos que ser relevantes? Sim, mas não às custas de precisarmos distorcer ou modificar o Evangelho. Devemos ser relevantes vivendo a verdade da palavra de Deus, amando uns aos outros, sendo misericordiosos para com todos, buscando o pecador e promovendo oportunidades de levar eles a conhecer a Cristo e ser salvo, dando um testemunho fiel, sem modificarmos a verdade do Evangelho.
É claro que alguns se chegarão a Cristo, mas outros o rejeitarão, assim como foi nos tempos de Cristo e de seus discípulos. Sejamos relevantes através de uma vida que demonstre o poder de Deus e que nosso falar proclame a verdade dele, não palavras doces para a cultura atual, enquanto infiéis ao Senhor. Não fomos chamados para entreter o mundo, mas para anunciar as grandezas de Deus e seu eterno poder e caráter. Uma igreja relevante cresce na direção do perdido, do necessitado, para dentro da própria igreja e cresce na direção de Deus. Uma igreja relevante cresce no evangelismo relacional, onde as pessoas não perdem a oportunidade para verbalizar a fé. Uma igreja relevante é formada por pessoas que buscam os pecadores perdidos, sejam eles quais forem. Uma igreja relevante sabe e vive relacionamentos que oportunizam o evangelizar. Uma igreja relevante transmite a mensagem do evangelho para a sua cultura, para a sociedade em que ela está inserida. Uma igreja relevante responde biblicamente às perguntas que são feitas hoje. Uma igreja relevante é formada por pessoas transformadas que são capazes de promover transformações no mundo em que se encontram. Sabem que são instrumentos de transformação nas mãos de Deus. Seja você relevante, vivendo o Evangelho da forma integral. Seja a nossa igreja relevante por ser fiel às Escrituras Sagradas. Amém? Vamos ser relevantes, mas fundamentados em Cristo e na verdade da sua palavra, sem modificarmos a palavra de Deus, sem modificarmos as verdades de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida.